chegando aí, né? Bom dia a todos. Quero saudar os vereadores presentes, o público também aqui está prestigiando a reunião da CPI, a imprensa aqui na pessoa do Zé da Leves, que muito tem ajudado até no registro dessas gravações da CPI, pessoal. Vocês, é Deus que vai pagar, Zé da Leves, que está tudo gravado aqui por conta do trabalho do Zé da Leves, já que a gente não tem estrutura, a Câmara não tem serviço de gravação e não nos foi proporcionado isso, e graças a Deus o Zé da Leves supriu essa lacuna. Pessoal, vou iniciar então. Quero saudar o público, todo aqui, não vou nominar nome de ninguém, que tem muita gente, e agradeço a presença de vocês, e se Deus quiser a gente vai fazer uma boa reunião. Vou iniciar então com a chamada dos senhores vereadores. Antônio Manuel de Almeida Forte. Carlos Roberto de Souza Neto Leite. Daniel Pessoa Gomes da Silva. José Sérgio Campelo Rego. José Ribeiro Saldanha. Francisco Sampaio de Vasconcelos. Luiz Pereira Gino. Márcio Cardeiro Pai de Ladislau. E Vicente Paulo Souza Silva presente. Por favor, assina aqui. Vamos iniciar então, pessoal, como a gente sempre faz, com a leitura da ata da reunião anterior. Quero dizer que na sessão passada foi cancelada, tendo em vista que quinta-feira a gente viu aqui os ar-condicionados ainda não estavam funcionando e estava tudo ali aberto, era impossível a reunião. Muito cheio de tinta, mas aí quero então pedir a alguns colegas, já que o senhor já pifou, para fazer a leitura da ata aqui da reunião anterior, para que a gente possa aprová-la ou desaprová-la, né, fazer as correções necessárias e dar seguimento à reunião. O colega vereador Daniel Gomes não se dispõe. Bom dia a todos e a todas. Leitura da ata da 7ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito número 01/2016. Aos 13 dias do mês de maio de 2016, às 9 horas, plenária da Câmara Municipal de Pentecoste, localizada na rua Doutor Moreira de Azevedo 352, realizou-se a 7ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de investigar denúncias de fraudes e cobranças de propina, de acordo com o requerimento número 1/2016, convocado nos termos regimentais e presidida pelo vereador Vicente Paulo Souza e Silva. Presentes vereadores Manuel Forte, Daniel Gomes, Sérgio Campeiro, Zezinho Xavier, Deca Cassaco, Chico Miguel, Curico, Márcio Gardel e Roberto Leite. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e constou dos seguintes pedidos: chamado dos senhores vereadores. Leitura dada da reunião anterior, aprovada por todos, sem restrição e assinada pelos senhores vereadores. Em seguida, o senhor presidente convidou o senhor José Itamar Nunes para prestar depoimento. Pediu que o mesmo dissesse seu nome, a profissão e o endereço. Perguntou se ele era parente, se tinha amizade ou inimizade com o senhor Paulo Sérgio Santos. O senhor Itamar respondeu que não era parente, nem amigo, nem inimigo do senhor Paulo Sérgio. O senhor presidente falou que já que não é parente, nem amigo, nem inimigo, poderá prestar depoimento como testemunha. Sabendo que tem o compromisso de falar a verdade, se não proceder com a mesma, poderá ser processado por falso testemunho. Em seguida, iniciaram suas perguntas. O senhor presidente perguntou onde o senhor Itamar trabalha diariamente. Ele respondeu que trabalha como motorista na área escolar, como motorista reserva, na substituição dos motoristas, na área da Secretaria de Educação. O senhor presidente perguntou se o senhor Itamar conhecia o senhor Paulo Sérgio, se tinha efetuado algum pagamento ao nome dele. Ele respondeu, de maneira alguma. O senhor presidente perguntou se ele conhecia o senhor Marcos Domingos e se tinha pago algum serviço da prefeitura a ele. O senhor Itamar respondeu que conhecia referido senhor, mas que não tinha feito nenhum pagamento a ele. O senhor presidente falou que consta informações nos autos da CPI que o senhor Itamar já teria ido na oficina do senhor Marcos Domingos para pagar serviço da prefeitura. Levava o dinheiro, tirava metade e o senhor Marcos assinava a nota com valor dobrado. O senhor Itamar respondeu que essa informação não era verdadeira. O senhor presidente perguntou se conhecia o Lava Jato que presta serviço para a prefeitura, se efetuou algum pagamento, se tinha alguma sociedade com o mesmo e se conhece o proprietário. O senhor Itamar disse que conhece o Lava Jato, mas não efetuou nenhum pagamento e não conhece o proprietário. O senhor presidente disse que consta também que o senhor Itamar é motorista particular da prefeita. Ele respondeu
que é motorista reserva, pode dirigir o carro da prefeita em horário de trabalho. O senhor presidente perguntou se ele tinha trabalhado na Secretaria de Finanças e se ouviu falar em cobrança de propina naquela secretaria. Respondeu não ter trabalhado lá e que não ouviu falar em propinas, porque não se comenta esses assuntos no seu trabalho. O senhor presidente perguntou se o senhor Itamar tinha alguma coisa para falar sobre esta convocação, se tinha alguma informação de cobrança de propina ou da conduta de alguém. O senhor Itamar disse que não tinha nada a declarar. Após a intervenção, foram abertas as inscrições para as perguntas dos vereadores. O senhor vereador Daniel Gomes perguntou ao senhor Itamar Nunes desde quando ele era motorista. O senhor Itamar respondeu que desde o concurso público, que foi chamado para a segunda posse. Perguntou se a distribuição do ônibus é a atribuição dos motoristas. O senhor Itamar disse que não, que ele trabalha como reserva do motorista. Essa função é do senhor PP. O senhor Daniel perguntou qual a função do senhor PP. O senhor Itamar respondeu que era coordenador de transportes. O vereador Daniel Gomes perguntou em que ele trabalhava antes da posse do concurso, se há alguma portaria nomeando como responsável da Secretaria de Transportes. Quem levava o ônibus para a manutenção e se transportou algum para Fortaleza. Como era o trâmite quando acontecia algum problema com os veículos e a quem o motorista se reportava. O senhor Itamar respondeu que ajudava a senhora Gleice, que não há portaria de nomeação da Secretaria de Transportes, o próprio motorista comunicava direto com a Secretaria e levava para fazer a manutenção. Perguntou se foi tratado algum negócio entre o senhor Itamar e o senhor Marcos Domingos e se havia levado algum transporte para a oficina do senhor Marquinhos e se trabalhou para a prefeitura em 2012. O senhor Itamar disse que não teve nenhum negócio com o senhor Marcos Domingos e que já trabalhou na Câmara como motorista. Não levou nenhum transporte para o senhor Marcos Domingos e cada carro tem seu motorista. O vereador já perguntou. Em nenhum momento o senhor foi chamado na oficina para tratar de quaisquer assuntos relacionados a conserto de ônibus ou de outros veículos. O senhor Itamar respondeu que sim, os serviços eram feitos. O Marquinhos repassavam para a empresa. O vereador Daniel perguntou, que empresa? O senhor Itamar disse que o senhor Marquinhos prestava serviços terceirizados para a empresa que ganhou licitação e entre eles faziam as transferências. O vereador Daniel perguntou, não havia nenhuma relação do senhor Marquinhos com a prefeitura no ano 2013? O senhor Itamar respondeu que não, era diretamente com a empresa. O vereador Daniel falou com o depoimento do senhor Adonias, foi falar que o vereador Sérgio Campeiro tinha dito que o senhor Marquinhos Domingo tinha provas como secretário de Finanças e que o senhor Itamar levava para o senhor Marquinhos Domingo o dinheiro a mão do secretário. E perguntou, o senhor confirma? O senhor Itamar disse, negativo. Qual a sua relação com o senhor Paulo Sérgio? O senhor Itamar respondeu, a mesma que deu com o senhor, bom dia, boa tarde. O senhor Daniel perguntou, o senhor nega veementemente que não há nenhuma relação do Marcos Domingo com a prefeitura? O senhor Itamar respondeu que não. Perguntou se o senhor Itamar já tinha emprestado seu veículo para o senhor Paulo Sérgio Santos. Ele respondeu que não. O senhor presidente perguntou ao senhor Itamar se sabe quantos ônibus escolares tem na prefeitura e se tem ideia de quantas vezes são lavados por mês. O senhor Itamar respondeu que tem 17 ônibus escolares, não soube dizer quantas vezes são lavados. O senhor presidente falou que foi denunciado pelo vereador que os ônibus escolares eram lavados 90 vezes por mês. O senhor acha normal os 17 ônibus serem lavados 90 vezes ao mês? O senhor Itamar respondeu que são lavados de acordo com a necessidade. Em seguida, por não haver mais perguntas de nenhum vereador, o senhor presidente encerrou o depoimento do senhor Itamar Nunes e após convidou o senhor José Arteiro dos Santos para iniciar seu depoimento. O senhor presidente agradeceu a presença do senhor José Arteiro e pediu que se apresentasse. Perguntou se o mesmo tinha amizade ou inimizade ou algum parentesco com o senhor Paulo Sérgio Santos. Disse a testemunha, meu nome é José Arteiro Alves, brasileiro, moro na rua Rainha Soares de Oliveira, 659, funcionário público, exonerado arbitrariamente da prefeitura. Não é parente, nem amigo e nem inimigo do senhor Paulo Sérgio Santos. O senhor presidente falou que não era somente a verdade. Falou que não, que como não era parente, nem amigo, nem inimigo do acusado, poderá prestar depoimento e estar divertido de falar somente a verdade. Caso contrário, existe a possibilidade de ser processado por falso testemunho. O senhor presidente perguntou ao senhor Zé Arteiro que sabia sobre este caso, sobre as denúncias de corrupção e cobrança de propina que estariam ocorrendo na Secretaria de Finanças. O senhor José Arteiro disse o que sabe a prática de cobrança de propinas, de corrupção, de coação de funcionários, que aqueles que não faziam o que o secretário queria foram boicotados e coagidos, e disse que tinha sido vítima de assédio moral. Quando a cobrança de propinas, soube, através de documentos que chegaram às suas mãos, a respeito da venda de 22 ou 24 lojas, não soube dizer bem a quantidade, efetuada pelo senhor Erivel para a prefeitura. Ao
assistir o depoimento do senhor Adonias, me causou estranheza que alguns vereadores pedirem provas. As provas são os recibos, os repasses que constam no portal de transparência do Tribunal de Contas do município. Diz que não se admite numa mesma área de terra onde vale R$5.000, R$8.000 e para a prefeitura vale R$13.000. A prefeitura está comprando terreno para beneficiar o loteamento, para valorizar as propriedades ali construídas. Certo dia, quando ia sair da prefeitura e o senhor Beto, que é representante de várias empresas que participam de licitações, lhe tinha dito que as coisas estavam difíceis e que havia perguntado por quê. E ele disse: o homem aí quer logo 20% de propina. Em seguida, o senhor José Arqueiro apresentou cópias de documentos que tinha entregue para a prefeita na venda dos terrenos a mando do senhor Ivel, para serem entregues ao secretário de Finanças Paulo Sérgio. Falou que a prefeita passou a mão em 176 mil do Estado, da professora Lila. Disse que a Lila não estava mais trabalhando na prefeitura e a prefeitura cobrando do Estado, como se estivesse pagando a senhora Lila. O Estado abriu o processo cobrando o dinheiro da Lila. Disse que teve uma conversa com a Lila e pediu as cópias do processo. E ela disse que ia lhe entregar, mas não entregou. Ela lhe falou que tinha entregado à Secretaria de Educação. Também fez denúncia de funcionário da prefeitura, que em agosto do ano passado, a senhora Eliane, do setor da arrecadação de tributos, recebeu 40 horas extras. O senhor presidente pediu que citasse outros funcionários. Ele disse que são o senhor Huck, que trabalha no Colégio Valdemar do Alcântara, que até 2013 era vigia e pediu licença sem remuneração e passou no concurso agora. E trabalhou até hoje como coordenador de esportes. A senhora Ana diz que trabalhava em serviços gerais, também pediu licença sem remuneração e hoje é coordenadora escolar. Em seguida, o senhor presidente perguntou se a testemunha já ouviu falar em cobranças de propinas ao senhor Antônio Adonias, Marcos Domingos, Denilson Moreira e Walter Feijó. O senhor Zé Ardeiro respondeu que sim. O senhor presidente perguntou se ele conhece o senhor Itamar Nunes e o que ele faz realmente. O senhor Zé Ardeiro disse que o senhor Itamar sabia que ele trabalhava como encarregado dos transportes escolares. O senhor presidente perguntou se ele trabalha como motorista particular da prefeita. O senhor Zé Ardeiro disse que ele de vez em quando passava dirigindo o carro dela. O senhor presidente perguntou: sabe dizer se ele fez algum pagamento à oficina, ou viu ou presenciou alguma conversa com o senhor Paulo Sérgio, determinando algum pagamento para o senhor Itamar Nunes fazer? O senhor Zé Ardeiro disse que não viu, que soube dessa história em Fortaleza. O senhor presidente perguntou: o senhor conhece a gráfica S.L. Araújo e conhece o senhor Lorival Carequinho, dono dessa fábrica? O senhor Zé Ardeiro falou que conhece a gráfica e foi com o motorista da prefeitura pegar uma caixa lá. O senhor Zé Ardeiro disse que foi transferido para o DETRAN no cargo de auxiliar de serviços gerais, nomeado pelo senhor Paulo Sérgio, e com a aval da senhora prefeita. O senhor presidente perguntou: até quando o senhor trabalhou na comissão de licitação? E se sabia dizer se o senhor Paulo Sérgio pressionou a comissão de licitação sobre o superfaturamento, quem foi responsável por isso? O senhor Zé Ardeiro respondeu que passou um ano e pediu para sair porque não dava para ele. O trabalho da comissão é sério, as empresas apresentam pesquisa e quando a licitação é aberta, trazem as propostas. Confrontando os valores, constatou diferença, então acabou não assinando a licitação. O senhor presidente perguntou: quem comprou os 20% do senhor Beto? O senhor teve alguma pressão da parte do secretário do senhor Paulo Sérgio de outra pessoa? O senhor José Ardeiro respondeu que foi o secretário quem comprou o senhor Beto e que houve um questionamento sobre de comentários que ele queria que contratasse Tati Girl e bateu na mesa e disse que quem mandava ali era ele e que realmente o artista foi contratado. O senhor presidente perguntou sobre o senhor Antônio Queiroz. Alguém deu apoio a ele, não sabe dizer se ele teve apoio executivo para praticar doenças aumentadas? O senhor Zé Ardeiro respondeu que não sabia, que logo em seguida pediu para sair de lá. O senhor Zé Ardeiro perguntou se existia influência sobre alguma empresa que ganhasse a licitação. O senhor Zé Ardeiro respondeu que, apesar de uma empresa ter ganho a licitação, a negociação das bandas era feita dentro do gabinete da prefeita. Passaram 2 anos para pagar e o pagamento foi feito dentro da Secretaria de Cultura e que era muito suspeito. Em seguida foi facultada a palavra ao senhor vereador Murico, que perguntou a respeito das licitações a quem o senhor Beto se referia que cobrava propina. Nas licitações, a secretária estava presente. O senhor Zé Ardeiro respondeu
que era o secretário Paulo Sérgio. A secretária não estava presente, a comissão recebia as propostas, quando terminava, assinava e tinha o reconhecimento de quem ganhava. O senhor Burico perguntou também a respeito das bandas. O senhor fez parte das licitações de 2013, quem ficou devendo para essas bandas? O senhor Zé Adriano respondeu que participou das licitações de 2014. Eles diziam que quem devia era a prefeitura. Quando questionavam, diziam que era a empresa que ganhou a licitação. Quando o dinheiro apareceu, o pagamento foi feito na Secretaria de Cultura, na presença do ouvidor e do secretário. O senhor vereador Burico propôs convocar o senhor secretário. Em seguida, falou o senhor vereador Daniel Gomes, que perguntou ao senhor Zé Arteiro se ele conhecia o senhor José de Tomar Nunes e que função ele exercia no ano 2013, 2014, 2015, antes do concurso. O senhor Zé Arteiro falou que conhecia e sabia que ele era encarregado dos transportes escolares. O senhor vereador Daniel perguntou se teve alguma informação do senhor Itamar ter ido na oficina com problemas mecânicos dos ônibus escolares. O senhor Zé Arteiro disse que não tem conhecimento disso. O senhor Daniel falou que, ao depoimento de Heriberto, ele disse que o senhor Denilson Moreira teria ido lá na prefeita e ela teria dito que não tinha interesse que ele participasse da licitação. E perguntou se o senhor José Arteiro tinha conhecimento de que havia um diálogo prévio antes da licitação com as empresas que vinham participar, com a prefeita ou o secretário da administração. O senhor José Arteiro disse que não tinha conhecimento, só comentários. A comissão não compartilhou. Quando tem licitação, a comissão tem a relação das empresas habilitadas nos 20 a 25 em média. Quando entra na sala, tem 5, as outras vão embora. Recebem uma propina de 300, 500 reais entre eles mesmos. O vereador Daniel perguntou, em relação ao diálogo que teve com a prefeita, como foi que o senhor Arivelto disse ao senhor? Como o senhor disse à prefeita e qual a reação dela? O senhor Zé Arteiro falou que tomou conhecimento na casa do Arivelto que havia um superfaturamento na venda dos terrenos e ele perguntou se podia levar os documentos para o senhor Paulo Sérgio Santos. No dia seguinte, tirou o xerox e levou na prefeitura e entregou à prefeita porque o senhor Paulo Sérgio não estava lá e deu o recado que o Arivelto mandou que fosse ir pegar um troco de 5 mil reais com ele. O senhor Daniel perguntou, o que o senhor acha dessa expressão? Diga a ele que venha pegar o troquinho de 5 mil reais. O senhor Zé Arteiro respondeu que era propina, porque o pagamento da prefeitura teria que ser em conta bancária. O senhor Daniel perguntou, o senhor foi procurar a prefeita? O senhor José Arteiro falou que, já que estou insistindo, fui procurar e estava ela e o ouvidor do município. Perguntei a ela, doutora, como é que fica a minha situação? Ela respondeu que o doutor Gomes tinha dito que eu não tinha direito a nada. Ele perguntou, como é, doutora? Não tenho direito a nada, eu sou concursado. O senhor Daniel perguntou em relação à denúncia envolvendo o INSS. Gostaria que me especificasse e a que tem informado também segurança. O senhor José Arteiro respondeu que na folha de pagamento é descontado todo mês de percentual para o INSS. A GFIP diz quanto foi descontado. Foi descoberto isso quando um funcionário foi procurar o INSS para se aposentar. E chegando lá, informaram que não podia, porque não estava sendo repassado o ano de 2014 e 2015. A funcionária procurou a promotoria e foi pedir documentação. Mandou refazer. Foi constatado que havia desviado 2.400.000 reais, algo em torno de 100 mil reais por mês. A negociação ficou em 3.600.000, parcelado de 68 mil reais em parcela. Busque as folhas de pagamento e as guias de recolhimento. O senhor presidente perguntou ao senhor Zé Arteiro se poderia nominar essa funcionária. Ele respondeu que a senhora Helene Isaías. O senhor vereador Zezinho Xavier falou que sobre através das redes sociais que na localidade de Pedra Branca ocorreu isso também com a professora de lá, que está aprofundando esse caso. O senhor vereador Manuel Forte perguntou que o Ministério Público fez em relação ao seu caso. O senhor Zé Arteiro respondeu que procurou um advogado, teve entrado no fórum cobrando seus direitos. O senhor presidente encerrou o depoimento do senhor Zé Arteiro. Em seguida, o senhor presidente convidou o senhor José de Araújo para prestar depoimento. E após pediu que dissesse seu nome completo e endereço, perguntou se tinha algum parentesco, amizade ou inimizade com o senhor Paulo Sérgio Santos. O senhor Edivaldo disse que se chama José Edivaldo Santos Araújo, reside na fazenda São Lourenço, não tem nenhum parentesco, não é amigo nem inimigo do senhor Paulo Sérgio Santos. O senhor presidente falou que já não é impedido de ser testemunho. Ficou advertido de falar somente a verdade e se responsabilizar por suas palavras. Pediu que ele dissesse tudo que sabia sobre o objeto da comissão. O senhor José Edivaldo disse que foi o primeiro responsável pela venda dos terrenos. Quando a prefeita assumiu o município, fez chegar até ela a venda dos mesmos. Mostrou e disse que valia
180 mil reais, mas deixavam por 150 mil reais. Ela disse que estava muito caro. Ligou para o senhor Elivaldo e ele pediu que procurasse o senhor Elivelto, porque estava tudo dentro do valor dos terrenos, estava por dentro do valor dos terrenos. A senhora prefeita procurou então o senhor Elivelto, que comprou apenas a metade do terreno por 286 mil reais, deixando de comprar todo o terreno por 150 mil reais, conforme foi oferecido pelo depoente. O senhor presidente falou que nas folhas dos autos desta CPI, consta o depoimento do senhor Elivelto, que o senhor estaria presente nesta negociação. Como eu já havia desmentido, vereador Luiz Pereira Gino, não é verdade. O que ocorre é que os municípios eles vivem dificuldades reais. Se Vossa Excelência buscar essas prefeituras, principalmente, só se viu isso, ficou batido nisso, extintor e tal. Mas nós, inclusive, mandamos para esta casa, e aproveito para agradecer Vossas Excelências, por terem aprovado um decreto, assim que eu assumi da prefeita Ivonete, onde estabelecia que, para que se tivesse o alvará de funcionamento, deveria se pagar todos os débitos que estivessem na ditativa daquele imóvel, ou no nome do proprietário daquele imóvel. Então, isso para me perguntar, Vossa Excelência faz nas suas prerrogativas como membro dessa comissão. Jamais, vereador. Isso não condiz com a minha personalidade ou com a minha postura profissional. Jamais. Quem me conhece sabe disso. Não precisa nem que eu responda. Você também falou a respeito da compra do terreno, que quem... Pois é, rapaz. Uma diária assim, eu além do presidente da CPI. Cumprimentar a presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito, a pessoa do vereador Vicente, estender os cumprimentos da pessoa do depoente e também ao advogado, do Vitor. E eu queria dizer pelo vereador Roberto Leite e pelo vereador Zé Xavier. Então é muito importante, até o candidato à eleição de 2016, trata o instrumento parlamentar como novela mexicana. Então isso me preocupa. Porque aqui ninguém é ator, tá certo? Aliás, o único que é ator é o próprio ex-ator, inclusive, é o próprio Paulo. Isso é questionado, foi questionado inclusive judicialmente. E aqui é o primeiro ponto de divergência, que é importante que a população de Pentecoste fique ciente disso. Uma vez se sentindo prejudicado, o senhor Paulo Sérgio Santos, ele interpôs, ele me corrige no Twitter se eu estiver equivocado, ele interpôs um mandato de segurança, impetrou, um mandato de segurança aqui na comarca de Pentecoste, e esse mandato de segurança com a liminar foi indeferido pelo juiz da comarca. Depois, ele não indeferiu o pedido de efeito suspensivo por considerar inexistente a possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ou seja, isso deu legalidade aos atos que estão sendo feitos por essa comissão parlamentar de inquérito. Então, eu fico muito preocupado, principalmente quando a gente vê um estudante de direito atribuir palavras ao judiciário como pano sujo, como ilegal, que não está sendo seguido com qualquer ilegalidade. Essa é uma resposta, senhor Paulo Sérgio, que nós somos cobrados. Então, eu jamais, na qualidade de representante da população de Pentecoste, eu jamais poderia deixar de buscar as respostas que a própria sociedade deve ficar claro durante todo esse processo. E, na verdade, e aí eu gostaria muito de compreender, porque desde o ano passado que se tenta trabalhar nessa questão, e aí eu vi muito discurso de colega vereador dizendo que gostaria de saber a verdade, mas a verdade ela foi empurrada. Mas a verdade, Vossa Senhoria usou e faltou com respeito
com esse colegiado de vereadores, com essa casa da qual Nossa Senhoria deseja fazer parte. Então chamou de perseguidores, medíocres, plano sujo, né, novela mexicana. Eu gostaria muito de dizer, vou dizer que isso eu vou reconhecer, sabe muito bem do que eu vou falar. Nossa Senhoria, durante vários momentos, eu tive a oportunidade de dizer isso nessa CPI. Vários vereadores, eu inclusive disse que o único vereador pessoa, eu disse isso numa reunião aqui, que foi o vereador Chico Miguel, tem que ser justo. Depois o vereador Manuel Forte me corrigiu, Daniel também não fiz. Eu vou dar um crédito ao vereador Manuel Forte. Mas os outros vereadores que integram essa CPI, todos eles fizeram várias reclamações. Fizeram vários comentários. Enriquecimento ilícito. Até orientaram. O senhor Antônio Aldonias Salles foi muito claro quando disse que procurou o senhor Marquinhos, porque o vereador Sérgio Dantelli teria dito, eu uso a palavra teria, tá certo? Teria dito ao senhor Antônio Aldonias que o Marquinhos teria provas da cobrança de propina. E eu desagrar que é família rica, eu sofri, e alguém enriqueceu através da prefeitura. Disse que assumiu um cargo quando um cargo que era ocupado por alguém ou mais outra pessoa, aí ao mesmo tempo contradiz quando diz que conhece quem são os prestadores de serviço da prefeitura. Mas eu volto a dizer, isso não convence mais a ninguém, a não ser o senhor próprio. Né? Eu trago aqui um trecho da decisão, né? Trago um trecho da decisão, volto a dizer, interlocutória do desembargador Raimundo Bonazzi Santos, na qual uma das alegações que o senhor faz na inicial é que o objetivo central das divergências, eu também não posso fazer juízo prévio. Não posso fazer juízo prévio. Nós estamos num inquérito probatório. Inquérito probatório que inclusive é alvo de investigação a Vossa Excelência, a presidência da comissão. Não. Então, isso só confirma o equívoco que foi dado quando o senhor Paulo Sérgio disse que as cópias dos atos do executivo estão disponíveis. Não estão. Porque se estivessem, deveriam já estar anexos. Tenho orgulho de nunca ter me prevalecido disso. Tenho orgulho de que, inclusive, ter amizades e ter um maior grupo de amizades exatamente com pessoas de baixo poder aquisitivo. Isso me orgulha. Não por demagogia, porque eu não preciso disso. Não por demagogia, porque eu não preciso disso. Mas, e nunca me prevaleci, nem nunca vou me prevalecer. Mas eu gostaria de trazer um fato bom, porque isso é costumeiro. A prefeita municipal de Pentecoste, Vicente, ela fez um decreto, alegando no decreto que há um projeto, veja bem, há um projeto para revitalização do campo de aviação. Esse terreno, vereador Vicente, inclusive hoje ele é alvo de ação judicial na comarca de Pentecoste, porque esse terreno tem dono. Então a prefeita de Pentecoste, ela quer tomar um terreno de uma pessoa que é pobre, como Vossa Senhoria se colocou. Eu já protocolei requerimentos, ofícios, enfim. E aí, agora entrando na questão da pergunta, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: no início de 2014, a prefeita municipal de Pentecoste mandou uma lei municipal nessa casa. E nessa lei municipal, ela propôs que cada secretário fosse ordenador de despesa. Cada secretário fosse ordenador de despesa. Então, o que acontece? O cópia do extrato da conta do senhor José Edivar, que consta o repasse dos 10 mil,
E gostaria, inclusive, aqui a entregar a Vossa Excelência uma cópia de uma gravação que foi feita onde um dos prestadores de serviço diz que está sendo extorquido para receber propina. Eu me Vossa Excelência. Mas o terreno. E aí eu gostaria de saber o seguinte: quem foi que efetuou o pagamento? Foi o senhor? Ou foi a secretária de Educação e a secretária de Saúde? Primeira pergunta. Eu não sei como fazer a pergunta. Estão respondendo? Não sei. Quer fazer? Depois, presidente, depois de responder, eu queria tocar em alguns pontos possível. Deveria ter feito o pagamento até a secretária de Educação ou a secretária de Saúde. Eu também queria deixar claro uma coisa: uma vez tomado conhecimento que eu não posso fazer nenhum juízo de valor, recepcionamos as denúncias do INSS e eu pessoalmente fui até a Receita Federal. Solicitamos documentos, está decorrendo prazo, assim como também solicitamos os mesmos documentos à Prefeitura Municipal de Pentecoste. O prazo já decorreu. Conversando na Receita Federal com o técnico, o vereador Zezinho, o técnico disse o seguinte: não, aqui ninguém do Pentecoste vem aqui. Pelo contrário, nós todos os de 2 em 2 meses, eu acho, nós vamos e fazemos a vistoria. Inclusive, nós vamos auto de multa, né, por divergências, né, das informações. Eu, inclusive, solicitei todos esses documentos. Então, é para dizer que nós procuramos a Receita Federal. E aí procuraram onde? Onde que foi procurada a Receita Federal? Né? E o senhor Elivelto, durante o seu depoimento, ele inclusive disse que tinha levado. O senhor deve ter prestado atenção na ata e viu que o senhor Elivelto, inclusive, intencionava gravar. O senhor Elivelto caminhou o seu lado da eleição de deputado, da eleição de governador, eleição de casa. O senhor Elivelto disse que ele chamou para dentro de um quarto lá, uma vez sonhei. Mas o senhor Elivelto disse, porque assim, eu não respeito, a gente estranha porque é uma coisa muito pessoal, esquisito, né? Certo comigo. Eu não chamaria ninguém que não fosse meus filhos ou a minha esposa para dentro do meu quarto. Mas aí o senhor Elivelto disse o dinheiro dos outros. Essas duas perguntas, senhor Paulo Sérgio, o senhor confirma ou nega? O senhor nega que esteve recentemente, ou ainda no final, entre o final de 2015 a início de agosto, esteve com o senhor Elivelto na casa do senhor Elivelto? Vereador Daniel, eu nego por completo. Sim, fazem parte de novelas mexicanas que o povo conhece. E não dizia que os trabalhos da CPI se comparassem a uma novela mexicana. Quando o senhor fala em contradição por dizer que não tratava com o senhor Marquinhos, né, não conhecer e tudo mais, eu acredito que na minha fala, eu nem vou repetir, eu acho que já ficou bem claro. Se o senhor Marquinhos tinha alguma relação com a administração, ou com o prestador, com o terceirizado, seja como for, não foi em um período em que eu estivesse como gestor ao ponto de tratar com ele. Até porque nesse período, que salvo engano ele possa ter vindo a prestar, não sei exatamente, só para não ficar o mal resolvido. Com relação a documentos de desapropriação, eu acredito que isso cabe ao Poder Legislativo, à comissão solicitar, né? Mas aí não cabe a mim essa decisão de mandar mais, porque eu nem gestor sou mais, né? Quando o senhor fala com o discurso com o nariz empinado, né, eu gostaria de dizer para Vossa Excelência, para as pessoas que me conhecem, que eu não sou fingido, vereador. Eu jamais chegaria aqui com o discurso de fingir para as pessoas. Eu estou aqui para me defender, né? Eu não hesitei em nenhum momento em vir a esta casa. Eu tenho respeito por todos os senhores vereadores, inclusive o senhor falou de insatisfação de um ou de outro, inclusive da nossa base aliada. Eu respeito,
né? As diferenças elas existem para serem sanadas. Na nossa casa a gente tem diferença com os familiares, porque não teria na gestão pública de uma cidade como a nossa, porque nós todos teríamos que pensar igual. Mas eu tenho certeza de que o mesmo respeito que eu tenho por todos os senhores, inclusive por Vossa Excelência, eu também tenho, né, na vida mesmo. Quando eu vim para Pentecoste, eu já vivia, né? Eu já era remunerado, eu trabalhava. E aqui também eu vivi sendo remunerado, eu tinha remuneração. Então, como é que eu poderia viver na miséria ganhando o salário que Vossa Excelência ganha? Né? Então, eu queria só assim, deixar isso claro. Eu não uso a minha história para que ninguém tenha pena. Coitadinho, não, de forma alguma. Não é minha intenção. Isso se chama cobrança coercitiva, isso é completamente ilegal no direito público, né? O município tem todo o direito de cobrar as taxas que são devidas, mas ele jamais pode condicionar a elaboração ou emissão de um documento ao pagamento de uma segunda taxa. Mas aí o senhor falou em respeito e colocou uma preocupação que é importante. A boate morreu muita gente. Aí o senhor disse que pediu um alvará no Corpo de Bombeiros, né? Algo que o senhor não fez. Foi isso uma exigência que foi feita. E existe aqui uma festa que ela é tradicional, que é a festa dos anos 60, que ela é organizada pela Prefeitura Municipal de Pentecoste historicamente. A festa ocorreu, a prefeita Ivoneide organizou a festa em 2013, 2014 e 2015. Tem 3 anos de festa dos anos 60. Para a realização da festa, o senhor é preciso requerer algum alvará? É preciso requerer algum alvará, já que é a festa do município? E a segunda pergunta é a seguinte: para aquele local onde se realizou a festa, o mesmo alvará do Corpo de Bombeiros, no caso 2013, 2014, 2015, todas elas foram realizadas na ABB de Pentecoste. A ABB de Pentecoste, ela tem o alvará do Corpo de Bombeiros, assim como qualquer outra casa dessa cidade tem o alvará do Corpo de Bombeiros para que haja seu funcionamento. Eu não sei dizer a Vossa Excelência se hoje, né, ela tem hoje, mas todos os anos a ABB e lá tem alvará de funcionamento também. O senhor não entendeu a pergunta. Eu perguntei se algum estabelecimento realiza festas, tem alvará do Corpo de Bombeiros. A ABB tem, ou qualquer outro clube que representa, que faz eventos, sobretudo eventos fechados. Eles têm, o senhor foi secretário de Administração e Finanças durante o período de outubro, se eu não estiver enganado. Mas nós, durante o período em que nós estávamos, nós exigíamos de todos os estabelecimentos. Novamente vou perguntar. Diz que só emitia o alvará de funcionamento com exigência, com o cumprimento da exigência do alvará de Corpo de Bombeiros. A pergunta que eu faço é a seguinte: durante o período que Vossa Senhoria foi secretária de Administração e Finanças, Vossa Senhoria emitiu alguma recepção? Os senhores vereadores respeitam a decisão do plenário, mas eu vou fazer uso do direito que eu tenho. Como Vossa Excelência disse que eu estou aqui fazendo teatro há bem pouco, eu vou permanecer sem responder mais nenhum dos seus questionamentos, tá bom? Eu agradeço, mas mesmo assim eu vou continuar meus questionamentos, que é um direito que me assiste, assim como é um direito que assiste a Vossa Senhoria permanecer. Uma manifestação. Tudo bem, eu só queria dizer que é manifestação. Mas como eu estou aqui na função, tá certo? Não de julgador, isso que fica importante. Que fique claro que seja dito. Nós estamos aqui, tá certo, com uma função de investigador. Investigador, não somos julgadores, tá certo? Até porque Vossa Senhoria mandava alguns documentos, para pegar o troco. E que não entender o senhor já ter o depoimento, o troco seria propina. O senhor confirma ou nega essa história? A prefeita de Pentecoste, São Paulo, você tem conhecimento? Bom, eu me dou por satisfeito, Vera Vicente, e de antemão já agradeço. Gostaria de, inclusive, fazer um convite
A todos que se encontram aqui, para que na próxima, eu não sei quando o relator, a previsão de elaboração, você já tem de posse as gravações. Vossa Excelência ainda não tem posse dos documentos, e isso eu acho importante, Vossa Excelência, cobrar mais, assim, reiterar a cobrança por parte do recebimento, né? E digo claramente ao senhor Paulo Sérgio Santos: não se preocupe comigo, não. Vossa Excelência não disputa eleição comigo. Não sou candidato a vereador. Vossa Excelência tem à disposição do homem para estar representante, tá certo? Isso é importante, nós estamos representantes. E durante. Como eu já vi. Você faz então licitação, ninguém anda negociando com a pessoa antes, não, né? Eu digo até assim, é uma coisa que a gente tem que se debruçar sobre isso, cada colega olhar e estudar e ver isso aí quando a gente for julgar, mas é só, confesso que fiquei assim um pouco surpreso. Certo? Senhor Paulo Sérgio, o senhor disse que, mas não sei se o senhor já respondeu essas perguntas, só as últimas aqui então, é o seguinte, que gostaria de fazer até para ficar mais aqui explícito no relatório dos colegas que forem ver, é que muitos até inclusive dizem que o senhor tem um patrimônio grande de imóveis, de veículos. Eu gostaria de, se o senhor pudesse dizer, falar sobre o seu patrimônio, se o senhor tem imóveis aqui em Fortaleza, ou no Ceará, ou quais veículos que o senhor teria, para que a comissão até olhasse e visse essas circunstâncias na época do relatório. Senhor presidente, senhores vereadores e os amigos aqui presentes, tudo que foi rendimento meu, do período em que eu vim para o Pentecoste até a presente data, estão na minha declaração de imposto de renda. Então, assim, eu não omiti jamais e tudo está informado à Receita Federal. O que eu tenho de patrimônio? Eu tenho uma moto que eu já tinha e tenho um carro financiado. Qualquer pessoa com salário que eu tinha de secretário pode ter um bem como esse. A casa dos meus pais eles já tinham. Se você andar na casa dos meus pais, você vai ver que não tem muita riqueza. Mas aí, como não adianta a gente estar dando satisfação para quem não quer entender, então quando eu escuto algumas coisas, né, não estou dizendo isso para Vossa Excelência nem para os senhores vereadores, a gente tem que fazer de conta que não escuta, né, e viver, né? E deixa que Deus e a justiça resolvam. Certo, é porque essa circunstância é importante, que se Vossa Excelência chegar a ter apartamento na beira-mar ou em Fortaleza mesmo na Calcaia, que eu já tiveram dizer aqui, a CPI iria fazer uma análise do seu patrimônio, do seu ganhou, para realmente saberia. Era mais uma circunstância, mais um dado para julgar patrimônio. É julgar o caso com justiça, que é isso que eu peço a todos os colegas, com certeza todos vão fazer. Então, pessoal, sempre fui falar do caso da Lila, que eu lembro que eu tinha perguntado, o senhor não falou, o senhor sabe do caso da Lila, que teve, foi dito aqui, que a prefeitura teria recebido, se eu não me engano, foram 300 mil reais do Estado, e aí fizeram um acerto com ela para ficar na metade. Você sabe alguma coisa sobre isso? Tudo que se relaciona à questão de cessão de servidores da educação, eu acredito que quem deva demandar é a secretária de Educação. Eu não tenho conhecimento se ela foi cedida e qual foi o período que foi cedida, até porque nós temos vários servidores do município que tanto servem ao Estado como ao município, e essa conciliação de carga horária, de jornada, eu não acompanho, não acompanhava por não estar diretamente em tratar com essas pessoas, doutor Vicente. É o seguinte, tem mais algum colega que queira fazer alguma pergunta ao depoente? Que a gente vai encerrar o interrogatório, o depoimento agora. Com a palavra o vereador Zé Xavier. Não ficou bem claro nessa resposta eu fiquei assim sem entender, a respeito desse que foi dado aqui um depoimento, aqui também depoimento do terreno, parece que era R$150 e foi comprado por outro valor. 286. Isso aí foi que eu achei assim uma coisa muito estranha, por causa que a pessoa já ia comprar um terreno de 150 mil e comprar 283, eu acho assim uma coisa muito duvidosa, mas
Eu queria que você pudesse responder alguma coisa, por que aconteceu de fato. Vou até esclarecer o problema. Isso aqui foi a testemunha de José Edivar, que falou com o senhor Paulo Sérgio. Eu não sei se o senhor tem conhecimento da palavra dos autos, mas José Edivar disse que ofereceu para a prefeita todo o terreno por R$150 mil e a prefeita não quis, comprou só a metade por R$286 mil. Esse é o que está no processo. Ele acho que o vereador quer saber se o senhor sabe alguma coisa a respeito disso. Realmente eu não tenho conhecimento. Eu, quando cheguei logo cedo, eu estive ali com o Zé Araújo, que é uma pessoa que eu respeito. Não temos amizade nem inimizade, mas respeito, assim como ele também. Ele inclusive me falava, e eu vi na leitura da ata, que não tinha como me acusar de nada, porque não tinha me visto fazer nada de ilícito. Eu fiquei surpreso com a declaração. Não tenho conhecimento, não fui eu que fiz ou que disse, né? Então não tem como dizer foi, não foi, era esse valor, não era. Então, assim, eu peço desculpas a Vossa Excelência por não poder sanar esse desejo de tirar essa dúvida, viu, vereador Zezinho? Então, desculpa por não poder esclarecer esse ponto para o senhor. Eu paguei o que foi desapropriado, né? Um terreno para a construção de benfeitorias para uma determinada comunidade. Mais algum colega quer fazer alguma pergunta? O senhor quer fazer mais algum esclarecimento que não foi perguntado ou que o senhor quer fazer? O senhor tem aí, o senhor, por favor, seja conciso. Tá bom já? Agradecer Vossa Excelência, a pessoa que eu tenho respeito, agradecer todos os vereadores, né? Desculpa se em algum momento da fala há alguma animosidade, mas nós somos seres humanos, né? É evidente que corre sangue, né? Mas eu me sinto muito feliz de poder estar aqui esclarecendo. Se pudesse, não estaria, né? Não haveria um processo como esse, porque eu sei que não fiz os atos que a mim são imputados. Agradecer o Ítalo, que é meu advogado que está aqui, todos os amigos que vieram voluntariamente, sem que eu pedisse ou venha ou vá, ou tirasse alguém de suas obrigações, né? Se é funcionário, se não é, aí já cabe a pessoa. Mas eu agradeço de coração a presença de todos vocês e a paciência, né? A paciência para que a gente pudesse ter esse momento tão histórico, né? Um momento histórico, já que nós temos quase 150 anos, né, de emancipação política e nunca houve um processo de CPI para investigar nenhum gestor que tenha passado pelo poder público desse município, por mais rico ou mais pobre que tenha saído. Então eu me sinto feliz por poder fazer parte desse momento histórico, apesar de que não é uma situação das melhores. Mas muito obrigado às pessoas que sabem no meu coração que eu não cometi esses fatos que a mim são imputados. Certo. Já daria para encerrar a sessão, mas é o seguinte, não sei se o senhor e do advogado dele querer fazer alguma colocação, eu não acho que não é necessário, né? Porque está tudo correto. É o seguinte, quem quer falar? Mais? Mas é o seguinte, mas eu acho que é o seguinte, só assim, eu acho que na próxima reunião a gente vai se debruçar sobre as provas e tudo, e ver o que é que falta, ver esse requerimento aí que tem aqui que eu não lembro, e aí a gente pegar e já passar o processo com o relator. Aliás, os autos sempre estiveram à disposição dos colegas. Então o relator já quiser, se quiser, já pode fazer cargo no processo, levar para casa, vai preparando o relatório, porque eu tenho certeza que não só eu, como todos os colegas querem encerrar a CPI. Vicente, assim, só em questão de ordem. Nós temos aí duas pessoas, aliás, 3 pessoas que foram convocadas para prestar esclarecimento na casa. Temos o senhor Marcos Domingos, temos o senhor Walter Feijó e temos o senhor Denilson Moreira. Todos eles estão aprovados. Eu entendo a preocupação, né? eu acho pertinente a preocupação no que diz respeito à questão do encerramento da CPI. Mas eu gostaria que nós vereadores, tivéssemos um posicionamento mediante, tá certo? Mediante ao fato deles terem sido convocados e ter havido, da parte de pelo menos 2, recusa
ou já teve prestado esclarecimentos, e o outro, porque sequer nós conseguimos contactar. Né? Então, eu acho que é importantíssimo que haja essa questão do depoimento, cumprimento desse depoimento dos outros três que foram oficialmente convocados, para que a gente possa aí então fazer a reunião administrativa, ainda que seja num horário ou num dia extra, sexta-feira, para que a gente possa fazer isso e deixar a data rente para o relator. Pois é, eu gosto, nesse caso, eu acho também importante, mas o que eu vejo? Seria muito bom se a gente terminasse esse mês, né? Para não entrar em julho, não ter assim. Aí o que acontece? Eu até pedi ao relator, se fosse possível, ele juntamente com a secretária, irem lá no fórum, na delegacia, aqueles requerimentos que a gente pegou, tá? Se tiverem o depoimento deles, aí poderiam vir para cá e aí juntavam aqui, que a gente, né, fazia, e alguém convenceu o seguinte: o que recusou-se a vir foi o Marquinhos Domingos, né? Segundo a secretária e quem foi lá, acho que o relator também foi, ele não quis vir. Aí eu vi aqui que algumas antes a gente nem estava colocando condição coercitiva dos mandatos, a gente passou a colocar. Mas aí eu vi que a grande maioria dos vereadores eram contra a condução coercitiva de testemunhas. Né? Aí é o seguinte, nessa reunião qual é a minha opinião? O relator e eu vão atrás desses depoimentos deles, se já tiverem prestado junto ao judiciário, porque só o Ministério Público que disse que estava em segredo de justiça não poderia fornecer nada para a gente. Mas assim, porque se já tiver... Mas eu gostaria só que fosse aceitado. Uma última tentativa? Não, tá ótimo. Pois é o seguinte, pois até se o senhor quiser levar o relator nessas duas pessoas conseguir... Especialmente, vereador Vicente, o senhor Denilson Moreira, que nós não tivemos contato. Pois é, a secretária, se quiser até falar aqui alguma coisa sobre o senhor Denilson Moreira, que a senhora não conseguiu de jeito nenhum falar com ele, por favor, dê alguma informação aqui para os colegas. Eu liguei o senhor Denilson. Aí ele disse que vinha aqui na Câmara para conversar com os vereadores, mas não apareceu. Aí pronto, foi isso que eu não tive mais contato. Quando a senhora falou com ele, eles estavam senhor Denilson? Ele estava num local aí que eu não lembro mais, na cidade. Calçou, alguma coisa assim. Pois aí, ela pode fazer essas tentativas e aí na sexta-feira a gente decide. Mas a questão de ordem é solicitada pelo vereador Sérgio Pedro. Boa tarde a todos. O acordo que foi feito nessa casa, o presidente disse que após ouvir o senhor Paulo Sérgio Santos, era a intenção acabar todos os depoimentos. Eu acredito assim, como não vieram, eu peço aqui ao presidente, aos colegas vereadores, que coloquem em votação esses três requerimentos, se vai chamar ou não. É o seguinte, como é uma questão realmente, vocês sabem, eu tinha dito, pessoal, vamos fazer para acabar logo, quanto antes a gente quer fazer, até porque já está chegando, né, o recesso. Mas eu acho que essa decisão a gente pode tomar na quinta-feira, né? Na quinta-feira vamos ver como é o restado, se vocês acharem. Eu na realidade, por mim, eu não acho mais necessário, certo? Mas eu respeito todos os colegas vereadores, e seria bom, eu digo assim, se ele vier, seria uma força. Mas assim, eu não sei, eu já ouvimos ele. A questão de ordem do vereador, Manuel Forte. Eu gostaria, assim, para não ter dois pesos, duas medidas, a gente viu aqui ser citado, dizer, depoimento é menos importante, não se precisa ter condição coercitiva. Eu gostaria que fosse usado igual para todo mundo, já que para alguns tem, que alguns outros possam ter também futuramente, e que tenha realmente um depoimento, para não ter só, uns deixou de vir depois, os outros foram. Então, assim, eu acredito que a gente deve usar por igual para todo mundo. A reunião, então, Vossa Excelência disse na quinta-feira. Então, a gente vai fazer reunião administrativa na quinta, é isso? Então, na sexta.
Tá. Mas vamos admitir, se por acaso a secretária conseguir... Não, eu falo assim, se por acaso a secretária conseguir convocar, tá certo? Alguns dos que estão previstos para depoimento, então fica assegurado, então tem o depoimento, a oitiva e aí em seguida a reunião administrativa. Com certeza. Beleza, tem. Só se algum colega for. Fique satisfeito. O vereador Deca, aí o que é que eu vou começar, pessoal? Como vocês sabem, cada um tem uma opinião, né? Minha opinião é essa que eu externei. Veja os colegas, mas a maioria é que vai vencer. Se a maioria, o Daniel, o Manuel Forte, o Sérgio quiser ouvir mais alguém, e a maioria for, tá entendendo? Agora sim, essas pessoas já foram convocadas. Nós, por não ter subsídios, nós não podemos ir atrás dela lá, não sei aonde, ela tentou de todo jeito. Mas assim, por isso que não foram ouvidas. Se elas forem ouvidas até a reunião administrativa de decisão, porque eu acho o seguinte, eu estou pensando, na sexta-feira, na reunião, a gente vê o que é que tem mais, e pessoal, vamos para o relatório, encerrar as provas, porque ninguém ainda fez essa reunião de encerramento de provas. Fizemos aquele acerto, assim um acordo, que vem, quando eu vi o Paulo Sérgio, só vamos encerrar as provas, né? E eu acredito que já dá para, eu não sei, mas o relator, se ele disser que não dá, quer mais alguma coisa, tudo bem, mas assim, por mim, minha opinião foi assim, eu estendei, mas assim, eu acho que é bom a gente, na sexta-feira, a gente se reunir e decidir sobre essas questões. Mas aí é o seguinte, como o vereador Daniel disse, se ela conseguir, ela faz diligência essa semana, ver se consegue sexta-feira, sabe, por mim tudo bem, se vocês quiserem fazer a votação, faz, senão eu acho difícil essas pessoas virem, a não ser por condução coercitiva. Aí digo o vereador Manuel Forte, que é o seguinte, como essa foi a primeira estimativa, foi marcada domingo, no mandato não constava. Aí o pessoal vamos constar até o Deca disse logo, eu sou totalmente contra a condução coercitiva. Rapaz, vamos botar pelo menos no mandato, que aí elas vêm, entendeu? Se nós vamos pedir ou não, é outra decisão, né? Mas assim, é tanto que a gente conseguiu. Agora, as testemunhas, ninguém nem encontrou, se ela encontrar, tudo bem. Eu particularmente acho difícil elas virem. Mas se vier, seria uma boa. Então eu vou passar aqui a palavra para o vereador Deca Cassar. Todo mundo sabe, na minha opinião, senhor presidente, que eu era totalmente contra ouvir alguém após o Paulo Sérgio. A minha opinião é que quando ouvisse o Paulo Sérgio, nós encerrássemos nossos trabalhos. Outra coisa, esse requerimento foi votado, foi levado à plenária da primeira sessão, não foi aprovado. Aí outra sessão, eu não compareci, foi votado em plenário de novo, foi aprovado. Eu sou totalmente contra e totalmente contra trazer qualquer cidadão para testemunhar acompanhado por policial, pela polícia, que é a condução coercitiva que nós estamos falando. Sempre eu fui contra isso e a minha opinião é que ouvimos o Paulo Sérgio. Eu acho que já tem material aí suficiente ou para culpá-lo ou para inocentá-lo. Eu acho que nós contamos com o trabalho do nosso relator para a gente encerrar os trabalhos na próxima sexta-feira. É a minha humilde opinião. É o seguinte, então vocês querem que a gente coloque em votação o encerramento da prova hoje ou deixe para a próxima sexta-feira? Porque o que é que eu acho? Eu acho que o Burito deve levar esses autos para casa hoje, pedir auxílio a assessoria jurídica, alguém para ver junto com ele, porque já começar, mas eu acho muito difícil ele sexta-feira já ter o relatório, mas pelo menos ele já fazer algum pouco. Por isso que eu digo, sexta-feira, a gente tem que fazer a reunião para ajudar o relator, para tirar alguma dúvida e alguma coisa, reunião administrativa, mas também é o seguinte, eu, como já disse por mim, encerraria as provas, mas é minha opinião, os colegas, é a maioria que manda aqui. Se vocês quiserem votação, querem fazer votação hoje ou vocês ou quer que diz? Quer falar? Ele quer falar. Eu acho o seguinte, já foi denunciado no Ministério Público, né? Já foi feita essa denúncia. Eu acho que o Sérgio era mais sexta-feira já dá o prazo final para daí acabar com isso.
até o vereador deles, entendeu? Até o próprio suficiente para julgar ou inocentar o seu Paulo Sérgio. Nós vamos encerrar o trabalho por aqui, que nós temos essas coisas a fazer. E nós já investigamos, já ouvimos as pessoas que querem a boa vontade de vir denunciar, de vir depor, e nós vamos dar por encerrado. Vamos ficar por aqui, porque quanto mais estigma, mais gera atrito, gera confusão. E nós estamos aqui, já temos consciência, meu voto eu já tenho. Agora cada um de vocês já tenho certeza, vamos encerrar por aqui, vamos, sexta-feira, botar o relatório em votação e acabar com isso. Entendeu? Assim, sem me alongar muito, eu acho que a gente deveria seguir a proposta que foi colocada, inclusive que foi aceita, inclusive na própria ata. Na sexta-feira se faz a reunião administrativa. Volto a dizer, sexta-feira vai ter aí gravações, tem aí uma série de documentos, é o prazo que se certifica se o restante de documentos que estão faltando, se vão ser anexados ou se não vão, entendeu? Então nós fazemos a reunião administrativa na sexta, tá certo? E na próxima sessão seguinte, tá certo? Eu acredito que aí um processo de mais de 300 folhas, né? Querer que o relator sem a assessoria jurídica, porque é um fato, tá certo? É um fato. A assessoria jurídica da casa não vai ser disponibilizada para a elaboração do relatório dessa CPI, é um fato, tá certo? Então, eu acredito que encerrar logo na sexta-feira talvez seja uma prudência de nossa parte, com todo respeito. Tudo bem, eu até posso ouvir que o encerramento da oitiva de testemunhas tenha sido oficialmente hoje, tá certo? Hoje, até porque normalmente é praxe realmente a defesa ou o acusado se manifestar por último, tá certo? Por último, mas, tá certo? Mas, contanto que haja recepção à reunião administrativa, para que a gente possa ouvir conjuntamente os áudios, para que a gente possa estudar conjuntamente aquilo que foi anexado, para quando for na sexta seguinte, se a gente tiver a gente Aí, sexta-feira, se a gente achar necessidade de outras provas, depois que a gente olhar aqui, aí votar, né? Eu, no papel de relator, também concordo que a gente encerre o depoimento hoje e sexta-feira a gente faz a reunião administrativa para que possa, no dia 17, encerrar o trabalho dessa casa, que eu acho que no período de 15 dias, a gente tem como. E se for preciso pedir mais 10, a gente vai, com certeza, vai colocar os assessores que a gente tem, que nem você falou, que funciona assim, fazer um trabalho bem feito, difícil, a ideia dos amigos, está mudando os pontos. Então, pessoal, foi feito um acordo pelo consenso do seguinte: encerrar a prova testemunhal hoje. Então, essas 3 testemunhas que não foram ouvidas, ninguém vai mais atrás e não vamos trazê-las coagidas, né? Vamos dispensar o depoimento delas, porque nada impede aliás, ele vai ser obrigado o relator a dizer que essas testemunhas já estão caminhadas e tal, e se quiser ouvir o Ministério Público ou o juiz, pode ouvir essas pessoas. Então pronto, esse acordo está